Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem ou me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos chegando aqui então ao nosso 18º dia aqui no Instagram. São 18 lives, né? Chegamos à nossa live número 18 Então, aí para falar mais uma vez sobre desenvolvimento humano, né? Então, chegamos à nossa live número 18, dia 18 aqui. E o que ficou combinado para hoje, né? Ontem nós realizamos a nossa live na parte da noite, ontem domingo, conversamos especificamente sobre produtividade ali, né? Um pouco como organizar as nossas tarefas, a gestão das nossas ações para poder nos direcionar às nossas metas, aos nossos objetivos. A gente falou sobre o desenvolvimento das nossas rotinas, falamos sobre ter clareza também, uma visão, né, do todo, sobre aquilo que a gente quer. E no dia de hoje, eu tinha combinado com vocês que a gente vai falar sobre comunicação, né? Mas não somente sobre comunicação, eu vou além. A gente vai falar aqui nessa live de hoje sobre um tema muito importante que eu considero, que é também como que a gente pode utilizar essa comunicação para melhorar, inclusive, o resultado dos nossos relacionamentos, né? Quantas vezes a gente não vê por aí, né, situações em que, se a nossa comunicação tivesse sido melhor, né, se tivesse sido o que eu chamo de uma comunicação mais assertiva, nós poderíamos ter tido resultados muito melhores, né? Ou então, quantos resultados a gente poderia, né, estar tendo, né, melhor nas nossas vidas se a nossa comunicação fosse melhorada, né? Então, por isso que é importante a gente olhar para esse tema e entender que não é uma situação assim que requer algo que já vem, né, com a gente, né, de forma natural, né, mas sim de algo que pode ser sim trabalhado, algo que existe ali um começo, um meio, um fim. Existem elementos que a gente pode trazer para dentro da nossa comunicação que vão gerar resultados. O que são esses resultados, meu Deus do céu? É a melhoria dos nossos relacionamentos. Quando eu falo de relacionamentos, eu não estou falando somente de relacionamento amoroso, eu estou falando de relacionamentos de trabalho, eu estou falando de relacionamentos com família, eu estou falando de relacionamentos com amigos, né? Então, por isso, presta bastante atenção nessa live de hoje, que ela vai trazer elementos importantíssimos que talvez você não esteja percebendo na hora de se comunicar, né? E o meu compromisso aqui com cada um de vocês que passa por essas lives ou que passa pelo conteúdo dos recortes depois, é gerar uma elevação no nível de consciência. Dito de outro modo, o que isso significa? É compreender, talvez perceber coisas que até então eu não vinha percebendo, né? Ganhar consciência, parar para poder perceber aquilo que pode ser melhorado, né? Entender que, poxa, nós não somos... as nossas ações, a nossa forma de pensar, ela não é fixa no mundo, né? A gente está em constante evolução, a gente está todo dia caminhando para algo novo, a gente está todo dia em movimento, e ao movimentar-se a gente precisa ir ganhando consciência, né, daquilo que eu estou fazendo e que está bom, que pode ser repetido, e também daquilo que não está bom e que pode ser melhorado. E eu acredito fortemente que a comunicação, ela é um grande meio para que isso aconteça, né? Ela é uma ponte, né, entre os nossos desejos, entre as nossas aspirações, entre as nossas necessidades e os resultados que a gente quer da vida. No meio disso, sempre, obrigatoriamente, vai ter comunicação, né? Aí, de repente, você está se perguntando, mas tem algumas coisas que eu não preciso falar para conseguir. Aí é que vem um grande engano e já vai o primeiro elemento de consciência que você pode ganhar, que é o seguinte: a comunicação não está somente naquilo que a gente fala, a comunicação não está somente naquilo que falamos, a nossa comunicação está também muitas vezes no nosso não verbal. Existe uma comunicação que não é verbalizada,
né? Muitas vezes a gente consegue perceber o que uma pessoa está sentindo somente na forma dela, somente em como está o corpo dela, a sua expressão facial. Quantas vezes, né, quem tem filhos aqui não chega e olha para o seu filho e percebe que ele está triste somente pela sua expressão, né? Quantas vezes a gente não percebe uma pessoa que ela está ali, que ela não está num dia muito legal, que ela não está muito bem, somente pela forma que ela está ali se expressando, né? De repente a pessoa, o dia a dia dela ela é mais falante e naquele dia ela está um pouco mais quietinha, né? Ou então às vezes é uma pessoa que está ali, de repente ela é um pouco mais quieta e naquele dia ela está mais agitada e tu percebe só por isso, pelos seus comportamentos, que ela está um pouco mais ansiosa e aí tu já estranha o que está acontecendo. Ou seja, nem sempre vai ser uma linguagem verbal, né, que vai expressar a nossa comunicação. A gente comunica muito também pela nossa linguagem não verbal. Então, ou seja, sempre no meio daquilo que a gente deseja, né, e aquilo que a gente realiza, vai existir obrigatoriamente a comunicação, né? E o que isso tem a ver com essa live que eu trago hoje, né? Deixa eu dar primeiro a referência, né? Eu gosto de trazer sempre a referência, por quê? Por dois motivos, tá? Eu gosto de trazer a referência, a fonte de onde eu venho buscar isso, primeiro porque é uma forma de eu honrar a pessoa que criou isso, né? Eu acredito que a pessoa que criou esse tipo de ferramenta que eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês agora, eu nem sei se ela existe ainda, não sei se ela está viva, foram muitos anos, ela não é daqui, ela é lá dos Estados Unidos, então provavelmente ela nem vai saber, né? Agora, o que acontece? É uma forma de eu honrar o que essa pessoa criou, que essa pessoa formou e que hoje traz benefícios à humanidade. E segunda coisa que eu gosto de trazer referência, porque às vezes tem uma pessoa que gosta de ir lá pesquisar mais sobre o tema, gosta de aprofundar, já que numa live aqui de 30 minutos, 40 minutos, às vezes não dá para falar sobre tudo, né? Porque às vezes é um tema muito extenso, né? Então, para quem quiser se aprofundar, eu gosto de dar essa fonte também. Então, do que a gente vai falar hoje? É um nome meio piegas, até eu não sei por que escolheram esse nome, né? Mas enfim, lá nos Estados Unidos talvez essa tradução tenha um pouco mais de sentido para as pessoas de lá. Mas ela se chama CNV, o que é? Eu gosto mais da sigla do que o nome, né? O nome se chama Comunicação Não Violenta. Eu achei esse nome, eles podiam ter melhorado esse nome, né? Sei lá, colocar comunicação assertiva, algo do tipo. Mas eles escolheram esse nome, Comunicação Não Violenta. Esse originou um livro, né? O nome desse autor que eu estou falando, ele é Marshall Goldsmith. E esse método dele, né, segundo a história conta ali, ele ajudou muitas e muitas empresas e corporações a chegarem a resultados grandes, né, resultados de grande expressão dentro das corporações. Ele atendeu grandes empresas. Eu não tenho aqui o nome das empresas anotado, porque eu acho que isso também não é tão importante, né? Depois, se quiser, vai lá e pesquisa, mas eu sei que eram empresas grandíssimas lá, tanto dos Estados Unidos como ao redor do mundo, que através desse método ele conseguiu fazer com que equipes se tornassem mais engajadas, ele conseguiu ajudar pessoas a melhorarem seus relacionamentos, tudo com base nesse método que ele criou, do qual eu fiz uma síntese aqui. Eu vou passar de uma forma que pode ser aplicável na nossa vida e no nosso dia a dia, né? O CNV, a comunicação não violenta de Marshall Goldsmith. Então, explicado isso, vamos entender o que é o grande objetivo da CNV, né? E como que ela pode nos ajudar. Né? A gente pode dividir a CNV em 3 pontos, tá? Essa ferramenta que nos ajuda na comunicação. Né? O que ela nos ajuda? Primeiro, ela nos ajuda a identificar o que está acontecendo. Presta atenção, fica aqui que essa sequência é muito importante para tu entender, assim, pegar o cerne da coisa, para tu pegar ali realmente a raiz da coisa, tá? Primeiro, o que está acontecendo, né? Ou seja, qual é a causa, tá? O que está acontecendo, ou seja, o fato que faz como eu me sinta de uma determinada forma, ou seja, a consequência disso, né? Então aqui 2 pontos. O que está acontecendo é a causa, que faz como eu me sinta de uma determinada forma, que é a consequência. E o terceiro ponto é o que eu quero que seja feito em relação a isso, ou seja, uma solução positiva, que traz 3 elementos.
é uma solução positiva, ou seja, não adianta eu ficar falando das coisas que eu não quero, e como a gente vê por aí pessoas se comunicando, falando só sobre o que não quer. Não, deixa eu dizer uma coisa de uma vez por todas para vocês, pessoal. Na maioria das vezes não vai importar aquilo que tu não quer. Aquilo que tu não quer só serve como uma desculpinha para tu não fazer o que precisa ser feito, para tu ficar reclamando, para tu ficar ali gastando energia no que não precisa. É necessário que seja claro aquilo que você quer, por isso entra esse elemento positivo. Ele precisa ser específico, ou seja, eu preciso dizer realmente ali com todos os detalhes o que eu quero, e também precisa trazer o tempo, ou seja, quando eu quero, porque às vezes eu digo, olha, eu quero que seja entregue esse relatório, mas aí eu não falo, e aí passaram 5, 6 dias, aí a pessoa não fez, porque aí a pessoa, poxa, mas eu não sabia qual era a data. Precisa então ter esse elemento, né? Então você, eu preciso que busque o meu filho no colégio. Poxa, mas qual o horário que precisa ser feito isso? É às 14 horas, é às 16 horas, é amanhã de tarde. Eu preciso que traga a encomenda de, sei lá, de um bolo. Vou pedir numa padaria, poxa, qual é o horário que tu precisa que seja entregue? Então, o que eu quero que seja feito precisa trazer esses elementos, né? Precisa ser positivo, precisa ser específico e precisa vir acompanhado do tempo. Então, ou seja, esse é o tripé da comunicação da CNV, né? O que está acontecendo, como eu estou me sentindo e o que eu quero que seja feito, tá? Com base nesses 3 pontos é que a gente vai discorrer aqui toda essa ferramenta, tá? Então, dito isso, o Marshall Goldschmidt ele estruturou isso de uma forma que a gente possa seguir uma sequência lógica e aplicar isso dentro de tudo que a gente dentro de todo tipo de comunicação, dentro de todo tipo de relacionamento, né? Então, vamos supor que você está lá tendo certos ruídos na comunicação de um relacionamento, ou seja, dentro da tua equipe, ou seja, do teu relacionamento amoroso, ou seja, relacionamento com amigos, né? Então, nesse momento, o que ele pede? Ele pede para que a gente consiga observar muito bem 4 passos, né? Ele fala para a gente conseguir trazer à tona 4 passos que vão percorrer durante esses 3 elementos que eu trouxe anteriormente, né? Então, no primeiro momento, o que ele pede? É um momento que ele chama de observação, né? O que é essa observação que ele fala? A observação é um momento em que tu separa aquilo que está acontecendo daquilo que tu está julgando. Nesse primeiro momento, para que a tua comunicação seja efetiva, é necessário que tu deixe o julgamento ou a avaliação de lado e tu observe somente o fato, né? Ou seja, o que está acontecendo aqui, sabe? Porque muitas vezes, por impulsividade, a gente percebe algo e a gente tem uma referência passada e aquilo ali já faz a gente partir diretamente para a avaliação. Faz com que a gente parta diretamente para o julgamento e muitas vezes não era aquilo que a gente estava pensando. É somente uma generalização que o nosso sistema faz de forma automática. Eu vejo a forma que uma pessoa, sei lá, uma pessoa gritou ali comigo, mas o grito dela não era um grito para me ofender. Só que eu tenho uma referência interna passada de que grito significa que alguém está me ofendendo, que alguém está me xingando. Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu sempre tive um certo problema com grito, com bater de porta, né? Porque era uma referência interna que eu tinha do meu relacionamento paterno, né? Com o relacionamento com meu pai. E aí eu lembro que tive uma empresa lá em 2012, mais ou menos, em que o meu líder direto, o meu superior, ele era um cara que era a forma dele liderar era chegar gritando, era reclamando, e às vezes ele nem estava nervoso, mas era a forma dele se expressar, né? Ele demonstrava uma certa indignação, né? A forma dele se comunicar era assim, e eu lembro que eu ficava extremamente incomodado e ofendido com aquilo ali. Olha, depois de um tempo me desenvolvendo, fazendo alguns treinos, eu percebi que aquilo ali era uma referência interna que eu tinha, ou seja, eu já fazia uma avaliação, eu já fazia um julgamento daquilo ali, e muitas vezes a gente vê isso dentro das nossas relações, né? Às vezes é a forma da pessoa se mover, a forma da pessoa caminhar, e aí tu tem uma referência interna que tu não gosta daquilo ali, tu já se ofende, tu já julga e tu já avalia. Então, por isso que nesse primeiro momento o Marshall ele pede observar, esse é o primeiro passo.
Tu apenas observa quando chega uma notícia para ti, opa, peraí, vamos ver o que é fato aqui, para depois colocar a minha avaliação e o meu julgamento, tá bom? Então é um momento de lucidez, digamos assim, né? Então esse primeiro passo chama-se observar. Depois que tu observa, o segundo passo que o Marshall traz, ele chama do sentir. Aí é o momento onde tu vai identificar e expressar aquilo que tu está sentindo. Nesse momento é extremamente importante você entender e não confundir sentimento com pensamento, né? Isso pode ser muito importante a gente distinguir uma coisa da outra, né? Quanta confusão a gente faz aí entre pensamento e sentimento, né? Existem muita galera do desenvolvimento pessoal que levanta uma bandeira que é a seguinte: olha, a gente é aquilo que a gente pensa, né? Então a gente tem que ter um cuidado com os nossos pensamentos. Eu não vou muito por esse caminho, tá? Porque eu acredito assim muito que os nossos pensamentos, se a gente for tentar controlar os nossos pensamentos, a gente vai ficar meio louco, a gente vai ficar maluco, porque os nossos pensamentos ao longo do dia eles vêm e vão de forma aleatória. Eu acredito sim que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, tá? Agora, às vezes vem uma coisa de forma automática, mas ele vem e vai, ele se dissipa, né? Oi, pensamento, tchau, pensamento. Daqui a pouco é uma música que te remete a uma memória, e daqui a pouco tu já troca a música, ela vai embora. Então, se a gente for tentar dominar os nossos pensamentos, eu acho que a gente vai estar gastando uma energia muito grande, né? E a gente tem que entender que os nossos pensamentos muitas vezes eles são naturais. Agora, o que a gente vai fazer com isso aí é diferente, tá? Só que no meio disso, entre os nossos pensamentos e o que a gente faz, existe algo que fica mais fácil de ser observado, que são os nossos sentimentos. Quando eu consigo identificar os meus sentimentos, quando eu consigo olhar para aquilo que eu estou sentindo e expressar, fica muito mais fácil de eu dominar os meus pensamentos. Por quê? Porque o meu sentimento ele já é uma consequência dos meus pensamentos. Aí é o momento que eu consigo olhar e perceber se eu estou numa emoção positiva ou emoção negativa. E antes que venham implicar comigo, entenda, né? Eu sei que toda emoção, ela às vezes ela não vai ter um resultado positivo ou negativo em si, né? Às vezes eu não posso olhar por uma emoção e dizer, poxa vida, talvez ter agido daquela forma, né, com um pouco de raiva vai me trazer um resultado positivo. Ok, concordo plenamente. O que eu estou querendo dizer aqui é a gente observar o que é um estado natural do ser e o que é um estado que não é muito natural, um estado que não é legal, que tu percebe que, poxa, aquilo ali é uma emoção que a gente pode sim olhar e dizer, poxa, isso aqui é uma emoção negativa, né? Ora, para ficar simples, né? O que é mais natural? É tu estar em paz ou tu estar frustrado? Né? O que é mais natural? É tu estar ali alegre ou é tu estar totalmente afogado em tristeza? Né? Poxa, o estado natural do ser, se a gente está vivendo uma vida num estado natural, é mais natural que a gente esteja vivendo alegre, que a gente esteja vivendo em paz, que a gente esteja vivendo em harmonia, que a gente esteja vivendo em amor. Isso é o estado natural do ser. Quando começam a entrar elementos como tristeza, como frustração, raiva, ódio, mágoa, a gente pode olhar para isso e dizer sim, isso são sentimentos negativos, são emoções negativas que estão gerando algo que eu não queria, né? Eu acho que ninguém quer aqui sentir tristeza, ninguém quer sentir ódio, ninguém quer sentir frustração. Por outro lado, queremos sim nos sentirmos alegres, nos sentirmos em paz, nos sentirmos com amor. Então, essa é só para a gente classificar aqui a diferença de uma coisa para outra, tá? Então, quando eu olho para esse tipo de emoção que me habita naquele momento, eu consigo facilmente daí perceber sim o que está gerando isso, que aí são os meus pensamentos. Ao invés de eu ficar querendo controlar os meus pensamentos, eu olho a minha emoção, não aquela reação automática, mas sim aquilo ali que está, de repente, durando ali horas, dias, permeando ali, e aí é um sentimento que precisa ser resolvido
para que isso não se torne algo pior, né? Para que isso não se torne algo físico ou para que isso também não destrua uma relação, no caso daquilo que a gente está falando agora. Então, nesse momento, para que uma relação possa ser preservada, independente do tipo de relacionamento, é um momento em que a gente identifica esse sentimento. E aí não pode confundir sentimento com pensamento, tá bom? Então, a gente chega nesse segundo passo ali do Marshall, que é o sentir. Então, primeiro a gente tem o observar, lembra? Eu observo o fato sem julgamento e sem avaliação. Segundo, eu identifico o que eu estou sentindo. É importante a gente dar nome para aquilo que a gente está sentindo. Cara, o que é isso aqui que eu estou sentindo? É uma inveja? Tá? Nesse momento não pode ter uma coisa tipo assim, mas eu não quero olhar para isso, porque senão eu vou me achar um ser humano meio do mal. Não, cara. Se conhecer isso, é entender que dentro da gente também tem podridão, também tem coisas ruins que a gente foi se apropriando ao longo da vida, e a gente precisa olhar para isso até para que isso possa ser resolvido. Então, no momento que eu dou o nome, eu olho, cara, o que é isso que eu estou sentindo? É uma inveja? É uma frustração? É uma raiva? A gente precisa dar nome para esse nosso sentir. Esse é o segundo passo que o Marshall trazia, tá? Qual é o terceiro passo que ele trazia? O terceiro passo, sim, aí vem o pensar. Aí é o momento em que eu olho um pouco mais para a causa do que para a consequência, tá? E nesse terceiro ponto, é importante a gente ganhar consciência do seguinte: esse é o momento em que a gente traz a responsabilidade, esse é o momento em que nos responsabilizamos pelo que sentimos e fazemos, tá? Dito de outro modo, tá? Aquilo que está acontecendo lá fora, aquilo que as outras pessoas estão fazendo ou as pessoas propriamente ditas, elas podem ser, sim, um tipo de gatilho ou estímulo, tá? Para melhorar ainda mais o que eu estou dizendo, nós associamos muitas vezes aquilo que está acontecendo ou as outras pessoas um tipo de gatilho, um tipo de estímulo que faz com que nos sentimos de uma determinada forma, tá? Porém, é importante entender que nós somos os responsáveis por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente faz. Tá? A gente precisa separar isso. A gente pode entender, sim, existem gatilhos, existem estímulos, né? Isso é uma forma que já é meio natural do nosso cérebro funcionar, é uma forma da gente economizar energia em ter que olhar para o que essa pessoa representa. Não, isso vai acontecendo de uma forma automática, é um processo muito rápido. Então existem sim gatilhos, existem estímulos, porém a gente precisa nesse momento entender que apesar dos gatilhos, apesar dos estímulos, eu sou o responsável por aquilo que eu sinto e por aquilo que eu faço. Quantas e quantas vezes a gente não vê por aí pessoas dizendo o seguinte: o fulaninho lá me deixa com raiva, o fulaninho lá me deixa nervoso, a fulaninha me deixa triste. Não, 1000 vezes não. Esse poder ele não pode ser passado para as mãos de uma outra pessoa, meu Deus do céu. Se tu verbaliza coisas desse tipo, saiba, tu está passando o controle da sua vida para as mãos de uma outra pessoa. Tu tá passando o controle da tua vida para situações externas, né? Então, muitas vezes, eu fico com raiva porque tá chovendo, eu fico triste porque, sei lá, hoje vou ter que trabalhar além do que eu queria. Não, cara, tu tá sendo um refém, tu tá passando essa responsabilidade para algo que não deveria ser passado. Essa responsabilidade ela é tua, tu é responsável, esse controle está nas tuas mãos. Se tu quer dar esse poder para outra pessoa, se tu quer dar esse poder para algo externo, saiba, você está fazendo isso porque você quer. Tá? Então esse é o momento que eu falo lá no começo da live, né? A elevação do nosso nível de consciência. Algo que é visto não pode mais ser desvisto, né? Então por isso que eu digo, liberdade traz responsabilidade, né? O que Frankl falava, né? Que lá nos Estados Unidos, ao lado da Estátua da Liberdade deveria ter uma estátua que se chama Estátua da Responsabilidade. Elas deveriam caminhar de mãos dadas,
Conforme aumenta o nosso grau de liberdade, ou seja, aqui a gente está falando de liberdade emocional, de liberdade intelectual, no momento em que essa liberdade aumenta, junto dela, saiba, vai vir algo que você vai precisar lidar, que é a sua responsabilidade. Seria muito mais fácil eu continuar a vida inteira responsabilizando os outros pelos meus resultados, pelo que eu sinto, pelo que eu faço, e eu segui naquela completa ignorância, né? Tem até uma frase que dizem: a ignorância é uma bênção, né? Quando eu não sei, tá tudo certo, porque aí eu posso reclamar, né? Eu boto a culpa em que eu quiser. Não, agora no momento em que a gente começa a se abrir para algo novo, se abrir para uma consciência mais elevada, a gente tem que carregar também o peso da responsabilidade. E aí muitas vezes não é fácil. Às vezes a gente vai acontecer algo, a gente vai, putz, eu queria tanto poder dizer que essa responsabilidade não é minha, que essa culpa é do outro, né? Então, né, ou aquela frase que diz por aí agora, né? A culpa é minha, eu boto em que eu quiser. Hoje tá sendo muito difundido esse bordão, né? Mas eu queria tanto poder colocar no outro, mas depois que eu vi, não dá mais para deixar de ver. A responsabilidade é nossa. Então, isso ajuda também na nossa comunicação, ter essa consciência de que aquilo que a gente sente é 100% de responsabilidade nossa. Então esse era o terceiro passo que o Marshall traz, né? Então, observar, né, o sentir e o pensar, né? Então, aliás, a responsabilidade total ali sobre aquilo que a gente sente e faz, é o momento que a gente está pensando, né? O momento que a gente já identificou o que a gente sentiu, é nesse momento em que a gente está pensando, né? Então, a causa está em mim e não no outro, tá? Então, dito isso, a gente vai para o quarto passo, e aí o quarto passo é o que traz a solução. Primeiro eu ganho consciência, por isso vocês vão ver que tem algo muito a ver com o que eu venho falando ao longo de todos os dias aqui nessa live, né? Primeiro eu trabalho minha parte interna, primeiro eu entendo quem eu sou, primeiro eu percebo o que eu quero, e aí depois eu vou agir no mundo, depois eu vou criar os meus hábitos, né? A primeira live que eu fiz, teve um monte de gente que veio falar para mim: mas eu não concordo com isso, né? Porque sem ação não tem resultado. Sim, mas o que eu estou querendo dizer? Antes de iniciar uma jornada, né, existe alguns elementos que vêm na frente, né? Porque senão a gente sai fazendo coisas que não vão ser duradouras, que não vão ter efetividade. Primeiro eu preciso trabalhar em mim. Se a gente fizer uma analogia com o que eu estou falando aqui, é mais ou menos parecido, sabe? Primeiro eu observo, depois eu identifico o que eu estou sentindo, depois eu me responsabilizo por aquilo que eu estou sentindo e faço. É o momento que eu estou pensando naquilo ali, né? Eu entendo, né, que existem gatilhos, que existem estímulos, mas que eu sou responsável, né? Que os outros jamais vão ser a causa do que eu sinto. Aí sim, aí isso está muito bem ordenado dentro da gente, né? Aí é o momento em que as minhas paixões estão ordenadas, é o momento em que o meu intelecto está bem ordenado, é o momento em que tudo está muito bem ordenado dentro de mim. Aí é o momento que eu começo a agir. Ora, é muito melhor que a gente haja de forma ordenada do que de forma desordenada. Por isso que eu não acredito no poder da ação. Cuidado, cara, muitas vezes tu vai sair agindo por aí e vai dar ruim. Porque tu não pensou, tu não refletiu, sabe aquela coisa da reação automática? Putz, falei o que eu não queria ter falado, ferrou, então onde é que está o poder da ação nessa hora? Nessa hora o poder da ação só te ferrou. Então a ação pela ação não, vamos refletir, entender, ganhar consciência, aí sim é o momento em que a gente vai para o quarto passo. E aí o que é o quarto passo que o Marshall traz? O quarto passo ele chama de solicitar, que aí é o momento em que tu vai dar uma sugestão de solução para a situação, né? É o momento em que, se eu estou num relacionamento, então vamos supor que uma pessoa está ali fazendo coisas que eu não estou gostando, né? Então daqui a pouco, sei lá, eu estou ali, minha namorada, meu namorado, a pessoa que eu convivo, e ela está tendo um tipo de comportamento que está gerando uma coisa ruim em mim, não estou gostando muito daquilo ali, sei lá, ela fica me repreendendo na frente dos meus amigos, né? Ela, sei lá, ela fica ali, sei lá, aquela pessoa ali está sendo ali, quando a gente fala que começa a ser um relacionamento
abusivo, né? Que o cara começa a querer olhar o celular da pessoa, querer controlar, ou sei lá, isso pode ser na relação de amigos, sabe aquele amigo que tá sempre o tempo todo fazendo uma piadinha para te diminuir o tempo todo, né? Ah, eu posso, eu sou amigo, então eu posso ficar te diminuindo na frente dos outros, né? Você fazendo uma piada depreciativa, sabe? Aquilo ali começa a te incomodar, poxa, às vezes uma vez ou outra, mas aquilo ali começa a ser frequente, sabe? 10 vezes, 20 vezes, e aí tu já tá com o saco cheio com aquilo ali. Então, aí é o momento onde, depois de ter passado pelos 3 primeiros passos, aí é o momento em que tu vai dar a sugestão, onde tu vai chamar a pessoa e vai dar uma sugestão para que aquela situação seja resolvida, né? Então, o que o Marshall traz em relação a isso? Essa sugestão, ela precisa ser algo que possa enriquecer a experiência, a tua experiência e a experiência dos outros, né? É o momento em que eu penso, poxa, que tipo de sugestão eu posso fazer para que isso possa melhorar, né, a minha experiência e a experiência da pessoa, para que a gente possa manter o nosso relacionamento de uma forma saudável. E aí tem um ponto muito importante, que assim como antes eu falei sobre a gente diferenciar, né, o que a gente está sentindo daquilo que realmente é estímulo e é um gatilho, nesse quarto passo a gente precisa entender uma seguinte diferença, que é o pedir e o exigir, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente vai deixando, aquilo ali vai crescendo dentro da gente, aquilo ali vai tomando uma proporção muito grande, e aí, ao invés, o tempo que eu poderia ter feito um pedido, né, feito uma solicitação, eu vou lá e torno aquilo ali em forma de exigência. É o famoso chutar o balde. Agora eu não aguento mais, agora deu, agora chega para mim. Poxa, eu tive a oportunidade de falar aquilo ali de boa, enquanto aquilo ali não tinha crescido em mim, só que aí eu não falei, eu fui deixando, sabe aquela coisa que fala, agora uma hora vai explodir, né? A pessoa que não bota para fora, nunca não fala aquilo que está sentindo em relação ao que a outra pessoa está fazendo, e aí aquilo ali vira o que ele chama de exigência. Eu exijo que isso aqui não seja mais feito, nunca mais tu vai fazer isso, aí vira uma briga, aí a outra pessoa que está do outro lado, ela recebe também dentro daquilo que está interno nela, aquilo ali como uma ofensa. Poxa, não precisava ter sido assim, precisava ter falado assim comigo, aí vira um desentendimento total e aí fica muito mais difícil das coisas se acertarem. Por isso, então, né, eu gosto muito daquela frase que diz que a gente está sempre ensinando ao outro como ele deve nos tratar. Nós estamos o tempo todo ensinando aos outros como eles podem nos tratar. Então, é importante observar esse quarto passo, que é a solicitação, porque é a forma da gente não deixar o mal se criar, digamos assim, né? É o momento em que a gente vai, poxa, cara, isso aqui precisa ter um limite. A pessoa fez uma vez, fez 2 vezes, poxa, fulaninho, vem cá, olha só, pro bem da nossa da nossa relação, deixa eu te falar uma coisa. E aí tu envolve todos os 4 passos, né? E aí eu disse, poxa, o que está acontecendo? Lembra quando eu falei lá no começo, o que está acontecendo? Olha só, está acontecendo aqui o seguinte, cara, tu está fazendo tal e tal coisa. Aí lembra do segundo passo? Como eu estou me sentindo? Cara, isso que tu está fazendo, né? Eu estou me sentindo assim, triste em relação a isso, eu estou me sentindo frustrado em relação a isso, eu estou me sentindo com raiva em relação a isso. E o terceiro passo que eu falo lá, que é o terceiro elemento, é o que eu quero que seja feito. Cara, então é o seguinte, ao invés de tu fazer dessa forma, tem como tu fazer dessa forma? Tá? Ao invés de tu pegar e ficar me repreendendo ali na frente das pessoas, tem como tu fazer isso quando a gente estiver em particular, quando tiver só nós dois? Tem como naquele momento ali a gente combinar, então, de tu vai fazer um sinal, sei lá, tu vai piscar o olho para mim e aí eu vou perceber que eu estou fazendo algo que eu não devia? Então é o momento em que a gente combina, sabe, como que vai ser dali para frente a nossa relação. É o momento em que tu faz essa solicitação, essa sugestão, ao invés de deixar isso se tornar um chutar de balde, ao invés de tu deixar isso se tornar uma exigência, né, que aí já vira uma briga, e aí essa briga gera um desentendimento, e aí não dá mais para consertar, é tarde demais,
Tá? Então ficou claro essa sequência desses 4 passos que o Marshall traz, que é o observar, o sentir, o pensar e o solicitar. Eles estão intimamente ligados àquele tripé que eu falo da CNV, que eu falo no começo da live, que é o que está acontecendo, ou seja, isso é a causa, como eu estou me sentindo, ou seja, a consequência da causa, e terceiro, que é o que eu quero que seja feito, ou seja, a solução, né? E a solução, lembrando, recapitulando, ela precisa ser positiva, específica e temporal, ela precisa ter tempo, tá? Então, é importante esses 4 passos para que a gente possa ter uma comunicação mais assertiva. Machado, tudo bem, eu entendi bastante dessa teoria, foi legal. Agora, sei lá, traz um exemplo prático aqui para mim, para que isso possa ser mais claro. Eu gosto de trazer exemplos práticos, né, para que a gente possa, daí agora é o momento que a gente possa elucidar aquilo tudo que a gente conversou, tá? Então, eu vou trazer um exemplo prático, tá? Vamos supor que tu tá ali num relacionamento, né, e aí, sei lá, vou trazer um exemplo meio banal aqui, tá? Mas não levem como regra, né? Pode ser feito no nosso dia a dia de qualquer forma. Então vamos supor que a pessoa está ali num relacionamento e ela tem o dia lá do futebol, sei lá, o dia que ele combinou com os amigos que toda quinta-feira às 8 horas lá ele vai ter o futebol lá, né? Com os amigos e tal. E aí, né, chegou um dia lá que estava já em cima da hora, né, já era quinta-feira, estava na hora de ir jogar futebol com os amigos lá, e aí então chegou a sua esposa, sua cônjuge, sua namorada e diz para ele: olha, Joãozinho, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai receber a visita de uma colega minha aqui em casa, tá? Ela vai vir aqui às 8 horas da noite. E aí a gente precisa servir alguma coisa legal para ela, né? Precisando receber ela, então eu vou precisar que hoje tu, sei lá, tu asse uma carne, tu faça ali uma parte ali, ou tu compre as bebidas ou coisa assim para receber ela comigo, porque, né, eu vou, ela tá vindo aí, então a gente precisa dar uma boa recepção para ela. Só que esse aviso foi exatamente às 5 horas da noite, faltando 3 horas para o teu outro compromisso. E sei lá, no teu time lá, nos teus amigos lá estavam contando contigo que se faltar um não vai dar jogo, aí tu ferra com a diversão de todo mundo. Entenda, gente, tá? Nessa hora eu sei que vem aquelas coisas, mas então você está colocando os amigos na frente da família. Não, cara, isso é só um exemplo banal, tá? Não dificulta as coisas, tá? Vamos olhar para as coisas de uma forma simples, tá? Nesse momento eu não estou aqui colocando valores, né? Eu não estou dizendo que não seria correto tu cancelar o futebol e tu ficar ali no teu compromisso familiar. Eu estou falando que é um contexto onde tu tinha um compromisso já marcado e surge um outro em cima da hora que as duas coisas não vão dar certo, não tem como conflitar, ou seja, é lei natural, não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, tá, leva para esse lado, tá? Você não de repente vai dizer, mas é porque tu é homem que está trazendo o exemplo do futebol. Não, cara, não leva para esse lado, tá? Vamos olhar para as coisas de uma forma simples e aplicável em qualquer contexto, tá? Então, chegou nesse momento. Aí, quais são as 4 possibilidades que tu tem, né? Tu tem 2 possibilidades ruins, que não são assertivas e que não tem nada a ver com esse tipo de comunicação que a gente falou anteriormente, e tu tem 2 possibilidades boas que são saudáveis e que tem completamente tudo a ver com o que eu acabei de falar agora anteriormente, né? com o tipo de comunicação assertiva. Quais são essas possibilidades, tá? A primeira possibilidade que tu tem é de, né, ficar com raiva. Primeiro, a primeira possibilidade que tem é de aceitar, né, aquela solicitação. Tá bom, eu vou ficar em casa, eu vou assar a carne e não vou ir nos compromissos com os meus amigos. Porém, né, tu fica com uma raiva da pessoa, né? Tu fica ali totalmente desequilibrado. Poxa, porque ela só me avisa agora, né? Devia ter me avisado antes, né? Pois aí tu fica ali refém daquilo que tu sente. Por outro lado, tu também pode não aceitar e dizer assim, olha só, não, eu vou ir pro futebol, eu já tratei com os meus amigos, ferre essa visita aí da tua amiga. E aí tu vai pro futebol, mas tu fica reclamando, tu chega lá pros teus amigos e começa, poxa, tu acredita que a minha esposa, minha mulher queria que eu ficasse em casa, me avisou 5 horas da tarde que ia receber uma visita, se tem cabimento isso.
isso também não é uma comunicação assertiva. Ambos esses dois casos. Ou se tu... Então, perceba, o importante não está nem em tu aceitar ou não aceitar aquela situação. O problema está em como tu lida com ela. Se tu aceita e fica reclamando, tu não vai resolver. Se tu não aceita e fica reclamando, não vai resolver também. E aí, quais são as outras duas formas que tu tem que seria uma comunicação assertiva e uma forma de usar essa estrutura que eu acabei de falar? A primeira delas é aceitar esse convite, tá bom? E aí, deixar específico para ela o que é uma solução para que outras vezes isso não possa acontecer. É aquela coisa, tipo, não é só consertar a goteira que está ali no teto, né? Não é só colocar um balde ali para que a goteira não molhe toda a casa. É ir lá na goteira e consertar de uma vez por todas para que o vazamento não continue acontecendo, tá? Essa é uma analogia com esse tipo de comunicação assertiva. Aí é o momento em que tu chega para a pessoa e diz assim, olha só, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar hoje, tá? Para o teu churrasco, ainda que tu esteja me avisando em cima da hora, só que vamos combinar o seguinte, todas as quintas-feiras eu já tenho esse compromisso agendado lá com os meus amigos de jogar futebol. Então vamos fazer o seguinte, da próxima vez, das duas uma, ou você tenta marcar, se possível for, com essa tua colega mais para um dia diferente da semana, para uma terça, para uma quinta, ou então, talvez uma solução legal também seria você me avisar 2 dias antes, que aí dá tempo de eu não ferrar com o futebol lá, porque daí eu aviso, olha só, eu não vou ir, mas é o seguinte, eu consigo ir atrás de uma solução, poxa, tem o meu amigo lá que quer entrar no time e ele nunca conseguiu jogar, dá tempo de eu avisar ele para ele ir no meu lugar, ou dá tempo de eu avisar para os meus amigos conseguirem uma outra pessoa para ir no meu lugar, perfeito? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando aqueles 4 passos, eu estou observando o que está acontecendo, o que é fato aqui. Minha esposa me chamou para um jantar 5 horas da tarde, sendo que eu tinha um compromisso às 8. Eu não estou julgando aqui, eu não estou avaliando, estou só olhando, estou só observando, beleza? Essa é a observação. Segundo, o que eu estou sentindo nessa hora aí, cara? Isso aqui fez eu sentir uma raiva, isso aqui fez eu sentir uma decepção, isso aqui fez eu sentir um medo, porque, poxa, o que meus amigos vão pensar, vou deixar eles na mão. Isso aqui fez eu sentir, putz, um sentimento de, putz, será que eu vou ser desleal com a minha esposa se eu dizer não para ela? Sabe, observei o que eu tô sentindo, cara, beleza. Aí depois eu passo o terceiro passo, que é o pensar, o momento que eu me responsabilizo e olho, tá bom. Agora eu entendi, isso aqui é um gatilho, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo, né, talvez um certo receio, beleza. Aí eu vou pro quarto, então eu separo uma coisa da outra, né, é o momento que eu faço uma depuração abstrata, né, eu tiro as abstrações, foco somente no fato, e aí dessa forma racional e não emotiva e não mergulhado em sentimentos, eu vou conversar com a minha esposa. Aí é o momento em que eu vou dar a sugestão para ela e não a exigência. Sabe? Aí eu não vou brigar. O brigar é aquelas dois primeiros exemplos que eu dei. Eu fico, mas eu brigo, eu vou pro futebol, mas eu brigo. Nada resolve. Tá? Provavelmente isso vai acontecer de novo e tu vai brigar de novo. Tá? E vocês vão começar a se desgastar. E os 2 últimos exemplos, aí eles trazem realmente soluções, que é aquela, eu fico, mas eu falo para ela, olha só, tem como na próxima vez, então tu me avisar mais cedo? Tem como tu me avisar com 2 dias antes? Tem como tu marcar com a tua colega para um outro dia da semana? Ou então eu também tenho uma quarta opção, que é eu ir para o futebol e também deixar claro de uma forma racional e lógica para minha esposa. Olha só, infelizmente eu não vou poder ficar, porque nas quintas-feiras eu já tenho agendado esse futebol com os meus amigos e se eu não for eu vou estar deixando eles na mão. Numa próxima vez, se tu combinar comigo antes, se tu, né, me falar 2 dias antes que vai vir uma colega tua aqui para jantar contigo, ok, eu fico de boa, eu consigo achar uma solução. Mas hoje eu tenho um compromisso do qual eu preciso estar lá. Infelizmente, tu vai ter que se virar aí, ou vai ter que chamar uma outra amiga, uma outra pessoa para poder te ajudar aí, porque eu tenho esse compromisso. Esses 2 últimos casos, eles trazem a comunicação assertiva para dentro da conversa. Os 2 primeiros casos, eles não são uma comunicação assertiva, ou seja, fica muito fácil de identificar quais são as saídas melhores, tá bom, pessoal? Então, esse é um exemplo prático que eu trouxe aqui
para que a gente possa trazer um desfecho para essa história, um desfecho para esse elemento, para essa ferramenta que é a CNV, que é a Comunicação Não Violenta de Marshall Goldschmidt. Então, por hoje é isso. Eu desejo que vocês possam ter curtido aí, que isso possa ter feito sentido para vocês e mais do que isso, que esse tipo de consciência que vocês acabaram de ganhar, que esse tipo de ferramenta, esse tipo de comunicação possa ser útil, possa ajudar na vida de vocês, para que vocês possam ter melhores relacionamentos, para que vocês possam ter melhores soluções para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Eu acredito que dessa forma a gente consegue se relacionar melhor no mundo e assim a gente consegue ter melhores resultados também. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje, a nossa live número 18. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe com mais pessoas e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente na nossa live número 19, tá bom, pessoal? Uma ótima segunda-feira para todos vocês, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado pela presença aí, tá? Beijo, valeu!